Olá, minhas irmãs! Nós estamos aqui hoje com o nosso podcast da Casa de Esté. E eu estou com duas convidadas muito especiais aqui, que inclusive se chamam Késias. Então eu quero apresentar a vocês Késia Lima. Késia Lima é psicanalista. Ela trabalha com cura interior há mais de 10 anos. E também estamos aqui com a Késia Ferreira. Késia Ferreira é mãe, missionária, empresária, cantora. Olha o que Deus faz na vida da gente, né? É linda. E eu quero agradecer, antes de qualquer coisa, pelo convite, vocês terem aceito de estar aqui comigo. E eu creio que vai ser edificante e que nós vamos poder conversar sobre coisas que, de repente, não teríamos oportunidade de falar em outros lugares, mas aqui, nesse podcast, nós vamos poder falar de muitos assuntos para que possa alcançar vidas, né? Porque o objetivo da Casa de Esté é alcançar vidas. É poder trabalhar com as mulheres, amigas nossas que estão do nosso lado, às vezes está tão ferida e a gente não vê. Então, eu creio que vai ser poderoso estarmos aqui nesse podcast agora. Então, para começar, vamos louvar o Senhor? Nós vamos cantar uma música, um louvor de agradecimento e depois nós vamos dar início. Qual vai ser a parte mesmo? A nossa reunião. Bondade de Deus? No coro, és fiel? Isso. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Oh, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Bom, meninas, eu tenho uma pergunta para a gente começar e abrir esse podcast da melhor maneira possível, que eu creio que é uma questão que muitas pessoas se questionam, né? Eu queria saber de vocês, como que vocês descobriram o chamado de vocês? Então, vamos começar com a Késia Lima. Como que você descobriu o seu chamado? Amém. Então, né, eu desde pequena eu sou evangélica, né? Minha mãe, ela sempre criou a gente nos caminhos do Senhor. Só que nesse ministério que eu tava, eu sempre achei assim que, eu sei cantar, então eu sempre vou cantar, então esse é o meu ministério, esse é o meu chamado. Só que não, né? Na verdade, Deus tinha outros planos que eu não fazia ideia que ia acontecer. Então eu sempre fui muito ativa na igreja, né? Minha mãe sempre me ensinou a gente, né, servir ao Senhor desde pequeno. Porém, eu tinha muitas feridas na alma, né? Passei por muitos traumas na infância. E nessa igreja onde eu estava, nesse ministério onde eu estava, não trabalhava com cura interior. Na verdade, eu nem fazia ideia que existia cura interior. Nem sonhava que existia algum tratamento para as minhas emoções, né? Que até hoje, né, o tema ainda Até hoje. É um tabu ainda, né? E minha irmã sempre foi muito doida, né? Um beijo para ela. Ela sempre, assim, gostou muito da igreja pentecostal. Né? Então, assim, ela acabava o nosso culto, ela circulava por todas as igrejas do bairro, atrás de revelação, ela vai me matar por isso, mas ela é do fogo. Ela era do fogo, ela adorava, né? Então, minha mãe até brigava com ela, você vai confundir sua cabeça e tal, aquela coisa toda, mas ela gostava. Até um determinado momento em que ela conheceu esse ministério onde eu tô hoje, que é o Ministério Atos, né? Do pastor Romerito, e foi através dela que eu fui para esse ministério. E assim, eu não queria ir. Eu relutei muito, mas muito mesmo, mas foi onde o Senhor falou comigo, através de uma pessoa, que eu não ficaria no ministério onde eu estava. Para mim, eu ia morrer naquele ministério e tá tudo bem. Minha vida era essa, cantar. Confortável. Não, muito confortável. Não queria mexer em dor, não queria mexer em nada, nem fazia ideia do que Deus estava preparando. E aí eu lembro que ela me levou nessa igreja e eu morria de medo da irmã do coque. Nossa, gente, morria de medo. As irmãzinhas do coque. Eu morria dessas mulheres, o povo ficava rodando na igreja. Eu falei, não, gente, não vai rolar isso não vou ficar aqui não. E fui, ela falou, você gostou? Eu falei, não gostei, não volto lá nunca mais.
E aí o Senhor falando comigo, queimando no meu coração, que era para mim ir para lá. E aí eu lembro que, em determinado momento, não teve como mais, o Senhor me levou. E foi lá que eu conheci a cura interior. Na verdade, Deus me virou do avesso naquele lugar. E eu falei, meu Deus, o que que o Senhor quer comigo aqui? E o Senhor falando comigo, não, você vai ficar aqui porque eu tenho algo a revelar para você. E aí foi através do pastor Merito que a gente, né, conheceu esse tratamento espiritual e emocional. E aí a gente trouxe isso para o ministério e foi onde Deus começou, sim, virou uma chave na minha vida para Deus tratar todos os traumas. Eu não sabia que eu tinha tanto trauma. E aí, com isso, eu participei de vários encontros com Deus, não sei se vocês conhecem, né? Conheço. Então, e é muito maravilhoso, então foi um impacto para mim muito grande. E através disso, Deus começou a tratar minha alma, minhas emoções. E aí, Deus foi me curando, foi me tratando, e o Senhor falou comigo, através do seu testemunho, eu vou te usar para curar outras pessoas. E eu não fazia ideia que Deus ia me usar um dia na palavra ou para ministrar para alguém. Nunca. Eu falei, não, isso não é para mim, não. Deixa eu ficar cantando. Fui para outro ministério, para esse ministério que eu tô hoje, que é o Ministério Atos, e continuei cantando. E Deus trabalhando, e Deus mexendo na profundidade. E eu falei, não, deixa eu ficar assim, Deus. Até o dia que o Senhor falou, não, eu quero que você use aquilo que eu te curei para curar outras pessoas. E foi a partir daí que Deus usou toda essa bagagem, né, de dor, né, de muito trauma, para poder... hoje eu consegui trabalhar com pessoas, né? Tanto que hoje eu tenho um ministério lá, que é a Mente Renovada, né? Que a gente trabalha com cura interior. Eu tenho uma equipe, graças a Deus, uma equipe maravilhosa que tem me ajudado muito. E a gente tem ajudado muitas pessoas. Então, assim, de toda aquela dor e de toda aquela bagunça, Deus transformou em bênção e transformou na minha pregação. Então, foi assim que surgiu, né? Exatamente, hoje, para mim, conseguir ministrar para outras pessoas. E através do meu testemunho, muitas vidas têm sido curadas e tratadas. Para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Então, eu chego à conclusão de que o nosso chamado tem a ver com aquilo que a gente vive, né? Exatamente. Aquilo que a gente supera. O nosso testemunho é onde nós temos autoridade para Exatamente. poder ministrar, né? E você, Kézia, me conta um pouquinho sobre como você descobriu o seu chamado em Deus. Eu também, né, como a Kézia Lima, sou nascida, né, e criada num berço evangélico, né? Meus pais são evangélicos. E meu testemunho é que a minha mãe, ela não podia ter filhos e Deus fez uma promessa que iria dar filhos para ela. Nossa. E esses filhos seriam, né, para a glória de Deus, para serem usados, né? Hoje meu irmão é pastor, é músico. Glória a Deus. Trabalha, né, com encontros de casais, né, casados para sempre, prega, dá estudo da palavra, é baterista. E eu e ele, desde pequenininhos, a gente sempre cantou. Eu ia para a praça com meu pai, cantar na praça, dentro dos coletivos. Então, eu sempre tive esse dom do louvor, de cantar, o dom da palavra, da comunicação. Então, desde pequena, eu já entendia porque meus pais falavam para mim, você foi escolhida desde o ventre, você foi gerada para um propósito. Então, isso dentro de mim era muito real. E e viver dentro desse contexto religioso, dentro de igreja, até hoje, eu sou pior de igreja. Não falta o culto, não falta um evento, excesso, né? Crente raiz, né? Excesso não, dependendo, assim, tem um compromisso, a gente tem que ir para um casamento, uma festa, mas assim, me dói. Tipo, ai meu Deus, é o casamento da minha amiga, mas tem ceia na igreja, tem que perder a ceia. Então, eu amo a casa do Senhor. Então, Glória a Deus. eu sempre tive esse amor e o trabalho também, né? Hoje a gente entende até que é um ativismo, né? Então, assim, de estar em todos os departamentos, né? De ter o dom e talento de estar ali servindo a casa do Senhor. Só que hoje a gente entende que é muito além, é muito mais profundo o que Deus tem para nós, né? Do que você está ali servindo. Deus quer relacionamento, intimidade, comunhão. Sim. E que a religiosidade, né? Que essa cultura de ser criada e vivida ali, nascida ali, te rouba, né? Mas a gente entende que é processo, é o tempo de Deus. Então, eu cresci cantando, cresci pregando, evangelizando, ativa na igreja. Foi fácil Foi para você? fácil, né? Foi lindo e gostoso. Para alguns é difícil, É para outros é difícil. tão fácil. Com 18 anos, eu fui consagrada missionária, fiz curso de teologia, missiologia, missões locais, né? Cheguei a fazer algumas viagens. Eu sou missionária itinerante, né? Vai e volta. Só que chegou uma época da minha vida, né? Tem até aquela música que diz, né? Que a gente quer crescer. Porque a gente quer crescer. Então,
eu nunca tive desejo do mundo, das coisas do mundo, balada, boate, bebida, droga, sexo. Não, nunca tive desejo do mundo. Mas quando a gente começa a andar fora do propósito de Deus, a gente se coloca em situações de risco. E quando eu abri o meu olho, eu estava dentro de um casamento fora dos planos de Deus. Eu fui mãe fora dos planos de Deus, né? Assim, casei, eu engravidei fora do casamento, né? Era jovem na igreja e tive a minha filha de um namoro, né? Engravidei. Então, assim, eu fui, né, atrasando o meu chamado, o meu ministério, com ações e atitudes, né, de pecados, de escolhas erradas, decisões erradas, caminhos errados. E, né, como a Kézia Lima falou, né, mas Deus tem um propósito, né? Ele pega tudo Ele que foi transforma errado, maldição em bênção. todos os caminhos errados e gera, né, um novo testemunho, né, gente? Uma nova história. E nos meus 35 anos, em plena pandemia, né, em 2020, porque eu sempre servi a Deus do meu jeito. Né? Então, assim, eu sempre fiz no meu tempo, do meu jeito, no meu gosto, quando eu quero. Estar acomodada, igual a gente canta, é fácil pra gente falar, ministrar, é natural, né? E Deus, ele sempre trabalha na contramão daquilo que é confortável para nós. Como fez na vida da Kézia, ele fez na minha vida, porque ele me tirou da música, não totalmente, mas falou assim, agora você vai ser uma missionária. Você vai pregar a minha palavra, porque pregar o evangelho, viver a palavra, pregar, anunciar, é muito desconfortável. Você tem que viver, tem que dar exemplo, você fica na vitrine, toma pedrada, né? A cobrança é maior. E aí eu comecei a usar toda a minha dor, que eu também sofri, né? Vários relacionamentos abusivos, né? Várias feridas na alma, desde o ventre, né? Até a minha fase adulta. E quando eu me vi dentro daquele furacão, eu entendi, é Deus me chamando. Se é Deus me chamando, eu vou me posicionar. E aí, eu me converti de verdade, porque filho de crente tem que se converter. Eita glória! Então, eu me converti. Ei, aleluia! Tem Jesus! Praticamente, com 30... Eu vou contar a minha idade, não, gente. Enfim, não vou falar a idade, não, mas eu precisei passar por um divórcio, por perseguições, por violência, né, por A e B, C perseguindo, perdas financeiras, de saúde, de emprego, para entender assim, é Deus me chamando. Glória a Deus. E aí, quando eu entendi que era Deus me chamando, aí eu entendi o meu chamado. Feridas, né? Eu fui ferida, fui curada, e agora é para curar. Curadas para curar. Então, todo o tempo que eu exerci o meu chamado, o meu ministério, na fase da ferida, da rebeldia, né? Não estava liberta, vamos dizer assim, né? Foi válido, mas assim, hoje eu dou muito mais valor por eu entender que o meu chamado, o meu propósito é abençoar vidas, é abençoar mulheres. Então, hoje eu dou palestras, né, para mulheres que sofreram abusos, vítimas de violência, para crianças, adolescentes, né? Tenho trabalhos missionários dentro de presídios. Glória a Deus. Povos, né? Eu falo que aos povos esquecidos, né? Que é o povo ciganos, Cracolândia, praça. E eu, assim... onde o vento soprar, eu vou. Então, o meu amor por vidas, né, e por Jesus é tão grande que eu entendo que esse é o meu chamado. Essa é a minha vocação. Anunciar Jesus, seja cantando, pregando, ação social, né? Eu tenho também bastante trabalhos sociais que eu encabeço ou dou apoio, né, a outros projetos. E aonde eu enxergo uma possibilidade de falar de Jesus... e nem sempre é falando, né? É dando testemunho. Exatamente. Então, hoje eu tenho me preocupado muito com o meu testemunho. Sim. Como eu falo, como eu me visto, como eu ando, como eu me comporto, como eu negocio. Porque as pessoas olham para nós e têm que ver o brilho de Jesus. Então, hoje o meu ministério é esse. É falar de Jesus de todas as formas possíveis. Amém. Amém. Uma ferida fechada é um ministério aberto, né? Como dizem, né? E aí você vê, a gente está conversando sobre feridas na alma, né, hoje aqui. Como que, quando a gente está ferida, a gente não consegue viver o propósito de Deus. Porque a vida abundante tem a ver com as curas que nós precisamos viver no Senhor. Sim. Então, por exemplo, a Kézia especificamente mexe com curas na alma, né? E eu queria saber, Kézia, quais são essas doenças na alma, principalmente das mulheres, né? Porque nós somos chamados para gerar. E tem muitas mulheres que não geram nada. São mulheres inférteis, porque muita ferida na alma. Sim. Então, você que trabalha com isso, quais são essas doenças que você mais trabalha, que Sim. você já está ali convivendo? E por quê? Da onde que vem isso?
Então, assim, né, durante esse tempo que Deus trabalhou na minha vida, né, eu comecei a perceber que isso era mais comum dentro da igreja do que a gente imaginava. Que você vai se deparando, né, que você estava falando aqui, sobre, né, cresci na igreja, mas me envolvi com relacionamento abusivo, aí você fala, poxa, mas você estava na igreja, por que você se envolveu? Né, e a gente vai atraindo aquilo que a gente não Essa é uma das procurou. questões que muitas pessoas fazem assim, mas está na igreja, Sim. né? Não era pra estar passando. Por que era eu pra tô tá passando sofrendo isso. Exatamente. Porque está com feridas na alma. Uhum. E aí, isso causa um impacto muito grande quando você serve a Deus. Como você mesmo expressou, a gente não consegue viver uma vida abundante. Por quê? Porque a gente é corpo, alma e espírito. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo, fato, que é o templo do Espírito Santo. Tenho que cuidar da alma, que é a sede das minhas emoções, e do meu espírito, né? Então, que é a minha conexão com Deus. Então, isso tudo tem que estar ligado. Só que se isso está em desequilíbrio, você não consegue. Porque muitas das vezes são as suas emoções que te dominam. Então, você toma decisões pautadas nas suas emoções. Então, dependendo de como que tá as suas emoções, você toma decisões erradas. Enganoso é o coração, né? Completamente. Mais do que todas as coisas. Só que hoje, né, antigamente, sempre existiu a ansiedade e a depressão. Só que não era tão falado como hoje, né? Só que hoje aumentou muito mais transtorno de ansiedade, depressão, né, bipolaridade, estresse, dependência emocional. Isso tem causado um transtorno muito grande dentro da igreja, né? E aumentou tanto que a igreja, por um tempo, foi omissa, né? Não reconhecia a necessidade de ter um profissional na área, Não, né? na verdade, antigamente a igreja achava que se você fosse para um psiquiatra ou para um psicanalista, você estava endemoniado. Tá em Né? pecado. Você está em pecado. Do demônio. Isso é coisa entendeu? De gente doida. Então, Eu vi isso agora nos meus processos Sério? recentes. Ah, tá com depressão, tá em pecado. é isso aí. Mas muita gente julga, entendeu? Tipo assim, você vem... Porque eu sempre digo o seguinte, né? A pessoa, ela vem, aceita Jesus, mas não é instantâneo aqui. Você aceita, o seu espírito aceita Deus. Então, só que a sua alma, né? Você tem que tratar algumas questões. Você vem lá do mundo todo quebrado. Então, você tem que perdoar algumas coisas. Você tem que mudar a rota. E aí, chega dentro da igreja, você quer ficar a mesma coisa que você estava no mundo, não dá. Então, você tem que ter uma mudança de mente. Então, a igreja, por muito tempo, ela foi omissa em relação a isso. E eu falo por que Deus teve que me tirar de um ministério para me levar para outro, justamente por isso. Porque até hoje, esse ministério que eu saí não trabalha com cura interior, nem faz questão de trabalhar. Entendeu? Então, assim... Mas era uma igreja que me julgava. Dá trabalho. Porque com 10 anos eu tive depressão. Então, assim, por vários abusos que eu passei, eu tive depressão, mas eu não tinha nome para aquilo. Eu lembro que eu emagreci 10 quilos em uma semana. Eu ia no médico, minha mãe me levava. O que essa menina tem? Nada. Mas era emocional. Então, como que eu pedi ajuda, sendo que não tinha para quem pedir ajuda? Hoje não. Hoje a igreja despertou, algumas ainda não, mas hoje a igreja despertou para essa questão pelo nível de ansiedade, para você ver que muitas pessoas hoje dentro da igreja têm crise de ansiedade, Muitas. né, depressão, Muitas. e a maioria julga ainda. Infelizmente existe um preconceito, né, essa pessoa não busca Deus, essa pessoa está procurando problema, essa pessoa aí não consegue viver uma vida em abundância porque é uma escolha dela. Nem sempre. Às vezes você tem que estar ali, ter uma rede de apoio, como eu disse que hoje eu trabalho com uma equipe justamente para ajudar essas pessoas. A gente ali atender, saber o que está acontecendo, vamos na raiz, vamos descobrir. Porque se a gente não der atenção para essas pessoas, elas se afastam. Ou elas ficam dentro da igreja doente. Como eu era. Eu cantava no Ministério de Louvor, cantava no coral, era doente. E aí o que você faz? Você bota uma máscara e vai. Sorri, mas por dentro você está quebrado. Você está destruído. Só que aí todo mundo olha para você e pensa assim, não, mas fulano está bem, fulano está cantando, fulano está pregando, fulano está fazendo isso. Sendo que, na verdade, por dentro você está pedindo socorro. Então, só que hoje, e eu acredito muito que a igreja precisa despertar. Porque, né, principalmente os líderes, né, precisam observar e falar, poxa, o fulano de tal não está bem. A gente precisa identificar as dores, né, e tratar. E o nível de estresse hoje está muito grande por conta
do aceleramento, né? muito aceleramento. Tecnologia. Tecnologia, globalização. tudo que você imaginar. Hoje a gente está sofrendo muito com isso, né? Você vê que criança tem ansiedade, né? Adolescente, o índice de suicídio é muito grande em adolescente, entendeu? Perde a identidade, não sabe para onde está indo, falta de destino. E nós, como igreja, precisamos de dar direção e destino para essas pessoas, principalmente as crianças, né? A gente hoje está numa comunidade muito carente, onde a gente recebe muitas pessoas, né, que não teve pai, então, assim, vivem sem essa paternidade, chega na igreja quebrado, precisando de um auxílio, precisando de um amor. Então, o que a igreja precisa fazer hoje? Abraçar. Porque senão o mundo abraça. Sim. E abraça. E na contramão também, Késia, não vivi isso, mas a gente tem muito testemunho de lideranças tóxicas, lideranças doentes, ou os próprios membros cristãos ali adoecendo pessoas e até mesmo cometendo crimes, até mesmo de abuso de poder, abuso sexual, entre outros, né? Não só dentro da denominação evangélica, outras denominações também, nós sabemos. sim. E isso acontece dentro de empresas, dentro de geral, escolas, né? Então, ninguém está imune de passar por algum tipo de violência emocional, psicológica e física, né? E em qualquer cenário. Mas, assim, a gente está falando dentro de um contexto religioso. Eu conheço algumas lideranças que são tóxicas ou pessoas que adoecem o outro, estressam e o pior, né? Elas não têm essa informação ou não querem. Sim. Né? São duas vertentes. Sim. Elas não querem e também não têm apoio. Não tem ninguém para enxergá-las e dizer assim, não, nós vamos te ajudar, nós vamos te tratar, você precisa, ou falar a verdade, né? Eu tive, Késia Lima, né, depressão, etc. E como eu também mudei de ministério, como que é diferente a forma que eu fui acolhida? Sim. Olha, irmã, vamos se afastar das atividades, vamos procurar descansar, vamos procurar recursos, visita, oração. Então, assim, eu fui tão acolhida, fui tão abençoada pelo meu pastor, pela minha liderança, pelos irmãos da minha igreja, que eu comparando com, né, o nosso passado, eu falei, nossa, é disso que a gente precisa. Hoje a minha igreja, ela não tem assim, um trabalho específico de cura interior, mas, assim, as pessoas, elas estão atentas para acolher. Então, assim, me acolheram nesse momento que eu tive. Então, a palavra acolhimento, eu entendo que vai muito de encontro com o seu ministério de cura interior. Né? Acho que o início é o acolhimento e a empatia, né? Assim, empatia. E eu acho também que é importante, caso você... Agora é o que eu vou perguntar, gente, sou entrevistadora. A questão da importância da capacitação, porque você teve que se capacitar. Sim. Porque ninguém faz cura interior, ministra, palestra, ajuda, do nada. Mas foi justamente o processo dela que deu essa autoridade para ela exercer o que ela faz. Mas existe capacitação, né? Existe. Engraçado que para eu iniciar, né, eu tive que passar por todo esse processo, foi doloroso demais, né? Porque eu sempre costumo dizer que a cura interior, ela não é romântica. A gente romantiza muito. Pronto, né? É muito confronto, você tem que mudar de atitude, você tem que mudar a mente. E muitas das vezes você não quer mudar. E é onde meu pastor ele sofreu muito comigo nessa área, porque ele foi um mentor para mim, foi um pai para mim. Mas ele sempre dizia para mim, você é muito teimosa, pelo amor de Deus, você é muito difícil. Porque eu tinha um problema com a autoridade. Então, assim, eu passei por um confronto muito grande, né? E se tornou... Ele foi uma das pessoas que mais acreditou em mim. Então, ele falou, não, você vai ministrar no encontro face a face com Deus. Eu falei, Deus que me livre. Ministrar para 200 pessoas. Aí, ele foi a pessoa que mais acreditou em mim. Então, assim, a partir disso que eu ministrei, eu falei, não, eu tô entendendo que Deus está me chamando para esse lugar. Então, eu preciso me capacitar. Então, eu comecei a fazer um curso de cura interior, me aprofundei, comprei todos os livros que vocês imaginarem, que eu queria me aprofundar naquilo, eu queria melhorar. Né? Porque eu falei, não, isso faz sentido, eu quero viver essa vida abundante, cadê essa vida abundante? Porque eu não era feliz. Engraçado que todas as vezes que eu ia ministrar o louvor, né? E se a gente fosse cantar aquele louvor, acho que até do Fernandinho, eu sou livre, nada além dos... Todas as vezes que eu cantava esse louvor, vocês questionavam. Algo dentro de mim falava, não, você não é livre. Você não é liberta, você vai curar. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Outros louvores. Sim, eu falava assim, não, tem alguma coisa errada, porque eu não sinto essa liberdade. Então tem alguma coisa errada. Eu falei, eu quero viver essa liberdade. E aí foi aonde
eu me capacitei, né, busquei conhecimento, se tornou não só o meu ministério, mas também, né, a minha profissão, que eu amo de paixão, eu amo trabalhar com pessoas, eu amo trabalhar com vidas, eu sou apaixonada, literalmente apaixonada. Eu costumo dizer que meu professor ele sempre falava isso, quanto pior, melhor, né? Então, é importante sim, Kézia, buscar essa capacitação para você saber lidar com os problemas do outro. Por quê? Porque, como eu estava conversando com você ali, nem todo mundo tem essa empatia. Porque uma pessoa com crise de ansiedade, com transtorno, com depressão, não é fácil. É cansativo. É cansativo. Então, se você não tem esse amor, se você não sabe lidar com isso, você sofre e você fala, vou desistir. Não dá mais. Não, não dá. Você tá me enrolando, você não quer ajuda, você não quer... E na verdade não é. Né? Eu já tive situações onde eu vi pessoas correndo de pessoas doentes dentro da igreja. Aquilo me causava uma ira santa que eu falava, Deus, não é possível. Como que a pessoa foge de uma pessoa que está precisando de socorro? E eu lembro que eu ouvi uma pregação de um pastor que falava, você tem que ser fominha para poder libertar pessoas. Eu falei, não, Deus, eu quero isso. Porque um dia eu fui liberta. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu nunca tive essa ajuda lá atrás. De ter alguém para conversar, desabafar. Né? Eu lembro que... De apoio. Não, nunca tive. Nunca tive. Eu fui ter depois que eu passei por esse ministério. Né? Que foi o meu pastor. Que automaticamente ele me abraçou literalmente. Mas hoje tem, né? Hoje eu falei, não, eu quero uma equipe que abrace outras pessoas porque eu sou uma só. Eu não dou conta, né? Então, é importante buscar, toda a igreja eu acho que tem que buscar. Toda a igreja, entendeu? Todas deveriam ter esse apoio, isso né? aí, levantar um ministério. Capacitar essas pessoas para receber. Capacitar gente, quem quer aqui. Porque você vai pegar no meio da igreja, vamos botar você. Com todo esse testemunho, você tem respaldo, você tem autoridade para poder falar como é que Deus te tirou daí, como é que você soube lidar com as situações, que você foi no fundo do poço, mas você voltou. Mas e se não tem esse porta-voz? Então a pessoa vai na igreja, ouve a palavra, mas a palavra ela pode até entrar, mas ela não fica. Então, às vezes você fala, poxa, eu estou na igreja há tanto tempo, mas eu não me sinto liberta, eu não consigo me firmar. Por quê? Porque tem uma bagunça a sua alma. Então, tem que ser falado e tem que ser quebrado isso. Sempre. Eu entendo até que é como a parábola da semente. Sim. E é como se dentro de nós tivesse um pouquinho de cada terreno daquele. Então, áreas a gente consegue florescer, Sim. outras não dão frutos, outras... Então, assim, veio agora à minha memória, né, essa questão de que dentro da gente ainda tem áreas para serem confrontadas, curadas, libertas. Eu entendo que é um processo, e que esse processo é para sempre. Para sempre. Porque vão vir novas dores, Sim. novos confrontos. Então, assim... Alguém pode me ferir, alguém pode me humilhar, alguém pode me... eu posso, né? Estar ali num momento de luto, de enfermidade, e aí vem de novo. Mas o importante é também entender, Kézia, que o próprio Deus vai te estruturando. Então, você vai passando de níveis, né? Então, aquilo que você, naquela época, te feria, talvez hoje já não te fere mais, porque você já tem uma resistência. Então, o próprio Deus nos dá essa resistência. É claro que a cura interior ela é eterna. Né? Até Jesus voltar, a gente vai estar buscando a cura, nos aperfeiçoando, e isso é fato, né? Agora, claro que a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio, né? Buscar a verdade na palavra de Deus. Uma das coisas que me ajudou muito também foi ler a palavra. Por quê? Porque ali eram as promessas de Deus para mim. Que liberta, né? Sim, e eu posso dizer que por mais que eu tenha passado por todos os especialistas, que para mim foram muito importantes no decorrer da minha caminhada, eu posso dizer claramente que eu tenho um Deus que sara. Porque Ele, quando ninguém estava, Ele esteve. Sempre esteve presente. Então, independente de qualquer coisa, às vezes a pessoa fala, eu não tenho ninguém, mas você tem um Deus. E Ele é presente no momento da angústia. Então, é importante, sim, a gente se voltar para Deus. Eu vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar das minhas emoções. Ótimo, mas creia que Deus é aquele que sara, que cuida e que está com você e não te abandona. E Deus é tão pai, né, que Ele deixou para nós um caminho, né? Assim. Tudo. Quando nós estamos fora dos padrões de Deus, é certeza de que você vai passar por feridas na alma, porque Ele já tem um caminho para você seguir. Por exemplo, uma falta de perdão. É. Todo pecado gera suas consequências.
tanto no mundo espiritual como no mundo emocional, porque uma falta de perdão te deixa com uma raiz de amargura, te aprisiona, e você não consegue romper na sua vida, você não vai viver isso. Então, eu queria perguntar também para a Kézia sobre isso, qual o caminho para a cura? Né? Nós sabemos que existem pessoas capacitadas para poder ajudar, acolher essas pessoas, mas como que você encontrou o caminho da cura? Qual foi a chave, assim, que você falou, esse é o caminho? Eu acho que quando a gente se dá conta que você tá, um exemplo, né, no fundo do poço. Primeiro tipo precisa assim, reconhecer. Então, né? o primeiro passo que eu falo é reconhecer que eu preciso, eu quero, eu preciso, porque Deus tem isso para nós. As pessoas que estão ao nosso lado querem o melhor para nós. Só que não adianta nada todo mundo se esforçar, fazer a parte deles e a gente nada. Então, eu comecei a fazer minha parte, a levantar a mão, que era o meu maior problema, é reconhecer que eu falhei, reconhecer que pequei, reconhecer que tomei caminhos e escolhas erradas. E agora eu estou nesse momento e eu não conseguia nem tomar posse da palavra de Deus, que a gente não se sente merecedora, digna. Ah, já errei, já falhei, nossa, já pisei na bola, ai, de novo. E as pessoas também julgando, porque as pessoas são cruéis. Sim. Até mesmo dentro de casa, a família, né? São julgadores. Graças a Deus, a minha família, né, me deu muito apoio, muito amor, muito acolhimento, mas eu vejo pessoas sofrendo que não tem esse apoio, como a Kézia Lima falou, né? São famílias disfuncionais. E eu reconheci, eu preciso. E a partir do momento que eu falei assim, eu preciso, eu comecei a contar minha dor, porque só quem sabia eram os próximos, minha mãe, meu irmão, a Cris, né, um exemplo. Pessoas bem ali, a liderança, meu pastor sabia. Só que quando eu comecei a levantar a mão, né, a externar, é claro que a gente não precisa contar para o mundo todo, Claro. mas como é libertador você começar a jogar para fora. Tô sentindo isso, tô assim, tô assado. Então eu comecei, o primeiro ponto, eu reconheci que eu precisava de cura, de libertação, de sair dessa, de virar a página, Pedir ajuda, pedir ajuda. Então eu, primeiro, é claro, eu fui para os pés do Senhor. Sim. Comecei a orar, a madrugada dentro, ler a palavra, jejum, comecei a subir monte, comecei a rasgar meu coração e nada acontecia. Então, assim, por mais que eu fiz o meu papel de buscar, só que Deus estava me impulsionando para algo maior. Então, assim, eu tive que me submeter, né, ao psicólogo, que a gente não quer, tem vergonha ou é caro. Ainda tem o preconceito. E a gente chega lá, fala e acha assim que não tá acontecendo nada, mas Sim. tá acontecendo. Que a partir do momento que a gente verbaliza coisas boas e ruins, tem um poder no mundo espiritual. Sim. Graças a Deus eu tive acompanhamento de um psicólogo cristão, pastor. Eu fui até abençoada pela minha amiga Cristiane, que me patrocinou, né? E me levou, e eu fiz meu tratamento. Não concluí porque eu recebi a cura Amém. do Glória a processo, Deus. glória a Deus. Deus é bom demais. Fui para a área da psiquiatria, psiquiatra também, com remédio, com tratamento, atividade, tudo que falava que era bom, eu fazia. Sim. Então eu queria ajuda, eu abri meu coração, falei assim, gente, eu preciso de ajuda. Aí eu falava, vai malhar, malhava. Melhor alimentação, bebe água. A Cris sempre fala pra gente, na autoestima, faz o cabelo, faz a unha, fica bonita, vão sair. Então, assim, que não é só igreja. Cuidar do corpo, Porque né? como a gente tinha aquele ativismo religioso, é igreja, e não é, gente, é viver. E você percebe que a cura está nas 3 áreas, né? Porque ela tá no sim. emocional, mas você também precisa do espiritual e do físico. Sim. Porque como que uma atividade física faz Melhora. bem pra gente numa fase dessa, né? Ela já faz, né? Mas numa fase dessa principalmente. Então você tinha essa rotina, você estava disponível, né, para ser curada. Eu acho que eu entendo muito isso. Então você foi atrás da cura. Você falou o ponto certo. Quando entrou a harmonia da tríade, que eu falo, né? Corpo, alma e espírito. Então, eu estava buscando, orando, me consagrando, renunciando, me Fortalecendo os três. santificando. E aí, o corpo estava gritando, sem Sim. vitamina, sem uma alimentação adequada, sem água, sem atividade. Isso é muito Até importante. hoje, né? Eu sei Não, que eu isso é muito importante, Muito. porque geralmente até os meus pacientes, quando eu vou tratar, né, a primeira pergunta que eu faço é: você quer de fato ser curado? Porque eu não estou interessado no dinheiro da pessoa, estou interessado já pensando em dar alta. E aí a pessoa fala, não, eu quero. E geralmente eu quero tratar a raiz do problema. Tem que ser. Eu cheguei com ansiedade, então vamos descobrir o porquê da ansiedade. Pra gente limpar todo o seu psiquismo, pra você ficar livre. Né? E aí quando a gente começa a mexer nas dores, a gente já começa a ver aquele incômodo, não quero mexer aqui. Eu falei, não, a cura é um processo. Sim. Mas aí isso é tão interessante, Kézia, que
eu geralmente pergunto, você foi no médico? Como é que tá Suas suas taxas? fez exame? Fez Porque exame? as pessoas demonizavam muito isso. Tipo assim, Muito. Desmaia, fraqueza. academia do Aham. demônio. Isso. Ó, não pode malhar. Crente não pode malhar. Tem que ficar gordo, obeso, cheio de Não, problema. a gente não podia ir pra praia, não podia fazer Não pode nada. pra praia, não Você pode fazer nada. viver. Aí, às vezes, a pessoa tá com muito sono. Porque tá com baixa vitamina, ferro. não tem fé. Aí fala o quê? Vitamina C. O Satanás está se levantando contra mim. Desmaia. Com tropeça. sono, tô abrindo boca o dia E ele não inteiro. tá fazendo nada, é você que tá Tá fazendo fazendo nada, com você, com o seu exatamente. corpo. E eu acho que Não malha, não vai curtir a vida. eu oro para isso, para que as pessoas possam Despertem. ser despertas para Sim. poder viver a plenitude de Deus nas três Nas áreas. 3 áreas. E aí eu até falo, eu não posso falar do cunho religioso em si na terapia, né? Que a gente tem que respeitar todas as religiões e fato. Eu só falo mesmo na igreja quando eu ministro. Mas na terapia eu até pergunto, olha, como é que também tá a sua ligação com Deus? Independente de qual sua religião. Acho que essa é a primeira pergunta que a gente isso tem é, que fazer. então, isso é importante, né? E aí é onde a gente entra nas emoções, porque eu entro nas emoções. Mas eu quero assegurar que o espiritual da pessoa tá legal, Tá em equilíbrio. tá em equilíbrio, se o corpo, poxa, você tá indo no médico, você faz alguma cuidando. atividade física, né? Como é que é a sua rotina? Para mim entender também se aquela depressão não é só no corpo. Porque o sedentarismo traz várias consequências também. Muitas no corpo, consequências, né? Então, assim, a pessoa, ela precisa, às vezes, ela se perde na vida. Então, ela só precisa de alguém para ajudar ela a se encontrar, entendeu? Então, o que a Kézia falou é importantíssimo. Eu preciso aceitar essa cura. Se você falar, não quero, tudo bem. Não posso te forçar. De forma nenhuma eu posso te forçar. Então, isso é importante para poder a pessoa conseguir chegar nesse lugar. Você recebeu por isso. Tudo que te falava, vai malhar, vou. Vai fazer isso, vou. Deus falou, não, essa mulher quer, então eu preciso dar um jeito de sarar essa mulher e levantar. E é o que Deus faz. Porque antes eu tentava vencer no jejum e na oração e na palavra. Só no espírito, né? E o restante, Não o é que corpo, Deus não tem o poder. A gente tem emoção que tava ali. respeitar o corpo, respeitar as emoções, o psicológico, né? Eu até aprendi que é emocional, o psiquiátrico, né? Espiritual, o corpo, né? E a alma, né? Que as emoções são áreas que precisam andar em conjunto, em harmonia. E aí, dentro desse processo, depois que eu comecei a alinhar, né, a saúde, né, buscar os profissionais, que é muito importante, Sim. o apoio da minha igreja, do meu líder, também foi muito importante, aquele cuidado, aquela proteção. E aí, depois veio o confronto, que é o perdão. Então, assim, todos os meus males, todas as minhas dores, todas as minhas feridas estavam dentro de uma cápsula chamada falta de perdão, mas é uma falta de perdão que a gente não tem conhecimento. Fica lá, perdido, e aí somente um profissional, uma pessoa de Deus, uma pessoa com capacitação para tocar na ferida, igual provavelmente você faz isso. sim. Fala a sua história, como é que foi lá com a Você sua faz um mãe, com o seu mapeamento, isso pai, aí. com o seu irmão no trabalho, e aí você começa a futucar. Uma vez eu fui confrontar uma amiga, assim, nesse bate-papo, eu falei assim, gente, fulana tem alguma coisa, por que não rompe? Por que tá assim? Aí eu fui devagarzinho, e ela me confessou um caso de pedofilia. Sim. Então, assim, é um caso que é existente, não é tratado, eu entendo que ainda não foi tratado. E, em nome de Jesus, em breve, eu profetizo Amém. que ela vai ter esse encontro de cura Sim. para romper muitas áreas na vida dela. E olha a importância. Eu não sou profissional, né? Que consegue entrar nas entrelinhas e a pessoa ali conseguiu vomitar aquilo para fora. E aí eu comecei a vomitar o que me incomoda, o que me irrita, o que me estressa, e eu guardava tudo. Eu não conseguia, isso é muito bom também, né? O fruto do espírito, domínio próprio. Xingar, humilhar, criticar, ser aquela pessoa, pá. Mas o pior que isso é guardar. Você tá pensando, tá sentindo, tem que confessar até no mínimo para Deus, né? Sim. Mas ou para você ou para a pessoa. Então, quando eu comecei a procurar a pessoa e falar, fulano, me respeita aqui, não gosto disso, tal, assim, liberar perdão, verbalizar perdão, e comecei a entrar nessa de que 90% do download da minha cura foi reconhecer que eu precisava me perdoar, porque o pior que você não perdoar o outro é você não se perdoar.
Então, eu tinha esse confronto dentro Fica de o mim. sentimento de culpa. De também. não merecimento, de, eu fiz errado. Não. Primeira coisa, eu me perdoo, eu sou liberta, eu sou livre. Jesus morreu na cruz, sangue de Jesus, e buscando. E aí depois, perdoa pai, perdoa mãe, perdoa irmão, perdoa filha, perdoa ex, perdoa fulano, perdoa amigo. Até onde não achava, assim, que confessava com meus lábios, tipo assim, onde houver alguma legalidade no mundo espiritual que eu não confessei, ou que não veio à minha memória. E quando eu fiz essa oração, Augusta, veio traumas da infância que eu não sabia. Veio na minha mente assim, e eu lembrei de um abuso que eu sofri na adolescência, né? Não um abuso sexual de fato, mas assim, foi um abuso. Eu tinha 14 anos. A pessoa, né, começou a querer tocar, né, nas minhas partes íntimas. E você fica ali. E isso gera ferida na alma, isso gera amargura, isso gera doenças. E aí eu comecei a vomitar e pedir, Espírito Santo, me revela o que tem lá no passado. E aí o Espírito Santo revelava, e através também da cura interior, né, o profissional ali, ou o líder, né, nos conduz, né, e a gente ora por isso, né. Eu tô entrando nesse caminho agora, né, nesse bom caminho. Mas eu quero muito, assim, conhecer, talvez não para ministrar, mas para levar pessoas para esse caminho. Porque às vezes não é meu chamado, não é meu ministério, eu quero receber a cura, né? Eu quero receber passar, né, por esse caminho que é muito bom. Mas eu acho mais importante a gente poder ter informação para passar, que é o que a gente não tinha. Exatamente. Que muitas igrejas não têm, e não é só para a igreja, é para qualquer pessoa. Sim. Eu conheço muitas pessoas que não são cristãs, que são ímpias, e eu já consegui entrar e falar assim, se você liberar perdão. Tem uma amiga minha que ela não é cristã nem nada, e ela tava difícil ali, e falei assim, conta sua história. E eu coloquei esse tema pra mim. Eu gosto de chegar assim, Kézia, conta sua história. Como que você chegou a ser psicanalista? Como que você chegou... como que a sua empresa funciona? Porque quando a pessoa começa a contar o hoje, ela faz uma retrospectiva e, opa, aqui, ó. Aí ela contou que não tem pai, que não tem mãe, passou escassez. Aí você vai vendo por que a pessoa é ignorante, é brusca, é infiel, é promíscua, vai pro vício, porque tem lá, desde o passado, né, alguma legalidade ali, algo que precisa de cura. E hoje eu me sinto curada, liberta, transformada. Amém. E graças a Deus, assim, o que sempre vem na minha memória, assim, que eu falo é confessar. Amém. E perdoar. Se perdoar e perdoar o próximo. Que o perdão, eu acho que ele é a base da cura. Aí a Kézia, né, que é especialista, pode... Não, e é bíblico, né? É bíblico. Se a gente não perdoa, Deus não perdoa. Não perdoa, gente. Então... Mas é muito importante, assim, esse tema da gente falar, porque eu creio que é o que a gente precisa, né? De cura na nossa alma. Você só vai viver o que Deus tem pra você. A hora que você... Não vou falar 100% curado, que a gente ainda tá aqui nessa terra. A gente tem as aflições, né? Mas um coração disponível para cura, né? Então, eu vi que os pontos principais é reconhecer, confessar, né? Com certeza tem coisas ali que você... Essa coisa de falar é tão, tão forte que aquilo que você não fala, né? O seu corpo se verbaliza. Não, o seu corpo fala. Ou seja, por quê? Porque a gente fala sobre essa questão de doenças psicossomáticas, né? Eu lembro que, na época, eu já ministrava cura, eu passei por uma situação muito constrangedora, né? De muito sofrimento, e eu tive que perdoar uma pessoa por ter me ferido. E na minha cabeça eu tinha perdoado, né? A gente fala, né? Já não é... Já perdoei. Não é... Mas aí a pessoa passa aqui, nossa, que raiva da... Que ranço. Exatamente, mas eu ainda não engoli aquela situação. Eu falei, não, mas eu já perdoei, seu coração tá limpo? Não, tá limpo. Mas não tava. E aí eu fui guardando aquilo, e é onde eu vou falar que isso é uma religiosidade. Você esconder, né, e você tentar mascarar uma coisa que não existe. Então, eu continuei no ministério, na época. Dentro de mim, eu tinha perdoado, estava tudo tranquilo, mas não tinha. E o Espírito Santo falando para mim, você não perdoou? Eu falei, não, perdoei. Eu brigando com Deus, não, eu perdoei. E aí, beleza. Aí, em um determinado momento, uma amiga veio me visitar e a gente conversando sobre vários assuntos. Quando eu penso que não, essa parte da minha face paralisa, literalmente. Literalmente, eu entrei em desespero, deu uma paralisia facial. Fui no médico na mesma hora, ele falou, isso é acúmulo de estresse.
de emoções negativas, você tá reprimindo alguma emoção. Nossa. E que foi um baque pra mim. E eu falei, não tô reprimindo nada. Falei, não tô reprimindo nada. Orgulho, né? Não tô reprimindo. Eu já era líder de cura interior, já ministrava. Eu falei, não tô reprimindo nada, não. E eu, dentro de mim, quando eu fui sondar, tinha, assim, muito ódio e muito rancor da pessoa que tinha me ferido e me machucado. E aí eu passei aquele mês todo com a cara torta, gente, foi horrível. Foi horrível, tive que ir no fisioterapeuta e tal. Mas, assim, ali Deus me mostrou, não adianta você esconder, seu corpo vai acusar. Por isso que tem muita gente que sofre com enxaqueca, né? Tem muita gente que manchas manchas no corpo. Esse risco que fala, né? Que Isso, feridas no ela rosto. tenta esconder uma coisa, mas ela não vai conseguir, porque o seu corpo vai denunciar, entendeu? Então a gente tem que falar, a gente tem que se abrir, a gente tem que pelo menos ter um amigo, Tem um amigo, exatamente. entendeu? Alguém que você confiar, não confia em ninguém. Não, alguém você tem que confiar. Afiado. Sim. Num líder, em alguém que você possa se abrir e falar, olha, eu tô sentindo muita raiva. E, gente, não há pecado nisso. Fala, eu tô sentindo muita raiva de fulano. Olha, eu não consigo fazer isso. Pra quê? Pra que aquela pessoa possa te orientar e te ajudar. Sim. Entendeu? De você ter referências, de você ter um destino, pra aquela pessoa te levar a esse lugar. Porque não é fácil. Às vezes a gente se fecha nesse lugar e fala, não, eu tô bem. Você não tá bem. Aí você olha... Aí compromete seu casamento, Não, criação compromete dos seus filhos, Finanças, tudo. Finanças, vai Porque uma tudo por água pessoa abaixo. ferida, ela fere, ela vai ferir. Vai ferir. Por isso que você acabou de falar. Ah, eu tô dentro da igreja e o que mais tem é gente arrogante, gente machucada. De fato. Só que às vezes você se sente assim, eu sou a curada, aí você não tem tolerância com o outro. Tá errado, porque a gente tem que ter empatia, porque um dia você também teve, sabe, esse tipo de atitude, e aí você olhou e falou, poxa, alguém teve paciência comigo, então eu preciso ter paciência também. Então, o falar é importante, o se abrir é importante. Sim. E assim, hoje, você, né, igual você falou que foi muito acolhida no seu ministério. Isso é fato, sabe? Ah, eu não sou acolhida lá fora. Mas se você entrar para dentro de uma igreja, você ali vai se sentir sim acolhido. Vai ter alguém ali, vai ter um pastor, vai ter alguém para orar por você, vai ter alguém para te orientar, vai te dar um destino, vai falar, não, não vai por aqui, vai por aqui. Ser vista. Ser vista. Sim. E eu lembro, assim, que eu tentei camuflar, e a minha pastora me chamou, né, num bate-papo informal. Ela falou assim, o que tá acontecendo com você? Porque aquela Késia que chegava, toda animada, toda bonita, produzida, morreu, né? E você vê no olhar, né? No olhar, você tá, o que tá acontecendo? Aí eu falei, nada. Então, nesse primeiro momento, a gente nega, né? Nada, mas logo depois, Sim. eles me buscaram novamente e o acolhimento é muito importante. Só que quando a gente consegue manter a máscara, o outro não consegue enxergar. Não, e às vezes é exatamente. tarde demais. Às vezes é tarde demais. É tarde demais. E assim, meninas, nesse, eu sei que vocês carregam esses testemunhos nessa área emocional, né? Eu queria saber de vocês, porque eu tô curiosa. Não, eu tô curiosa, saudável. Eu queria saber, nessa época que vocês viveram isso, uma palavra profética, uma palavra que Deus te deu e você se agarrou naquilo, um versículo, né, na palavra ali que você olhou aquilo e falou, é isso, que fala com você. Compartilha comigo essa questão. Um lugar na Bíblia, uma palavra que você se encontra. Né? A gente identifica muito isso aí também. Que nível que a gente está, né? Me fala uma palavra dentro da Bíblia que fala muito com vocês e traz essa cura no coração de vocês, essa esperança, essa certeza, né, de que o Senhor é que cura. Sim. Aí Ele usa as pessoas, sim, mas Ele é que cura, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sim. Então, eu creio que em todo tempo Ele cuidou de vocês, Muito. em todo tempo Ele conduziu vocês, né? E deixa para as pessoas um versículo que fala com vocês, né? Eu sei que eu tenho uma palavra, eu sei que cada um carrega uma palavra, né? E o que Deus faz, assim, no seu coração, uma palavra? Vai você ou vai eu? Vai eu. Vai, Kézia. Eu até abri aqui o celular, né, que sempre vem na minha memória, sempre tá comigo e anotado lá A gente sempre tem uma agendinha, né? Quem tem? Eu, caderninho. Eu tenho o caderninho do testemunho. Fala que é o caderninho das lamentações. Eu tenho o paninho também do choro. Oh, Deus. O paninho do monte é top. E Deus ministrava muito no meu coração e eu lia muito essa passagem. Praticamente foi a minha primeira ministração na palavra, minha primeira pregação, quando eu comecei a exercer de fato o chamado, né, de missões, de pregar, foi Salmo 51. Fala pra gente. Salmo 51 é quando Davi ora, né, a confissão do arrependimento. Olha.
Então, assim, né? Tem tudo a ver com cura na alma. É arrependimento, é confissão de pecados, é mudança de pensamento, de atitude. O que me chamou muita atenção, né, que eu guardo muito aqui para mim, é que Davi não teve medo de perder a coroa. Então, hoje, líderes, pessoas, né, famosas, pessoas que têm poder, né, cargos, eles têm muito medo de perder o cargo, o poder, o título, o rótulo, o dinheiro. Então, Davi, né, depois que Davi pecou, adulterou e matou, ele confessou os seus pecados, né, encheu os meus olhos essa palavra: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Né? E o 11 diz: não me lances fora da tua presença, restitui-me, né? Não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito e restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito voluntário. Então, para mim, isso aqui é um versículo na totalidade, né? Ele entendeu que o mais importante para ele era Deus. Era a presença de Era Deus. a presença, né? E a restituir a alegria da salvação. Então, eu tinha perdido a alegria da salvação, a fé, a esperança. Então, eu orava muito o Salmo 51, confessando os meus pecados, as minhas dores, minhas feridas, pedindo cura, né? Que o início começa, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E ensina-me, né? Livra-me. Só que quando eu chegava no 11, né? No 10, no 11, 12, eu pegava aqui. Torna a dar-me a alegria da salvação. E hoje eu entendo que eu só não posso perder Jesus. Só não posso perder a salvação. A gente perde carro, perde apartamento, perde marido, perde filho, perde saúde, perde emprego. Gente, pode perder tudo. Menos a salvação. Menos a salvação. E você, Kézia? Então, eu tenho várias palavras, assim, isso é fato, né? Mas uma que me marcou muito foi Romanos 8, 28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por que essa palavra me marcou? Porque eu lembro que num momento de muita dor mesmo, ao ponto de eu querer tirar minha própria vida naquele momento, eu tinha um quarto que eu frequentava, que era o quarto do meu irmão mais velho, que hoje não está mais aqui, mas eu sempre me fechava nesse quarto e questionava para Deus: Deus, por que que eu passo por tudo isso? Por que que o Senhor deixou eu passar por tanta coisa difícil? Já que eu estou na igreja, já que eu te sirvo, mas eu não via Deus como pai ainda. E eu falava: por quê? Né? É outro assunto que a gente pode marcar um bate-papo. Paternidade. Forte. E eu falei: Deus, por quê? Por quê? O Senhor me odeia tanto assim? Eu cheguei a ficar revoltada com Deus. Porque eu falei: não é possível, então tira a minha vida. Né? Me tira desse lugar, porque meu coração não suporta. Eu chorava demais, mas ninguém me via chorando, né? E foi aonde o Senhor trouxe essa palavra como se fosse um vento, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu não entendia nada, eu ficava com uma raiva. Porque eu falei: não, peraí, como assim todas as coisas contribuem? Coisas ruins. Então quer dizer que tudo que eu tô passando de ruim, e hoje eu entendo por quê. Verdade. Que todas as coisas, tudo que eu tava passando, ia cooperar para esse propósito hoje. E cooperou. Só que naquele momento, eu não entendia. Naquele momento foi difícil. E essa palavra sempre foi pertinente, sempre bateu. E eu falei: meu Deus, por que que o Senhor está falando essa palavra? Eu não quero ouvir essa palavra, eu quero ouvir outra palavra. E o Senhor: não, todas as coisas cooperam. Fica só nessa palavra. Então, hoje, eu carrego essa palavra muito forte comigo, porque eu entendo que todas as coisas cooperam. Todas. Paulo também fala lá em Filipenses 4:8, uma forma da gente ter uma mente saudável. Isso trabalha com as nossas emoções, né? Sim. Que fala: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, a gente tem uma receita todos os dias para a gente ter uma mente saudável, que é pensar nas coisas do alto. Sim. Né? Quando a gente começa a alimentar coisas ruins, aí é que começam os problemas. Fato. É fato. Então, eu acho linda essa passagem, que também é uma passagem que fala muito comigo. Que às vezes eu quero pensar em alguma coisa, vou pensar no que é bom, no que é justo, no que é honesto. Então, meninas, olha, infelizmente, nosso tempo está esgotando. Mas eu queria fazer, assim, uma rapidinha com vocês. Ai, Deus, vamos lá. Porque eu quero, assim, eu vou dar uma palavra, vou falar uma palavra e vocês me falam aquilo que está dentro do coração de vocês. Coisa rápida, tá? Porque é rapidinha. Agora fiquei nervosa. Eu também. Mas é rapidinho. Pode cantar? Então vamos lá. Kézia, caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eita, glória. Glória.
tempo. Tempo é hoje, é agora. Eita! Mistério. Paz. Ele é a nossa paz que excede todo entendimento. Amém. Amor. Amor, Deus é amor. Aleluia. Perdão. Meu Deus, perdão é o que abre todas as portas. Alegria. Jesus é a nossa alegria. Que coisa linda, gente. Estou muito feliz. E agora eu vou estarem perguntar aqui. pra ela. Pra mim. Pode perguntar. Eu respondo. Você não falou nada de você. Isso é verdade. Falta um pouquinho. Olha, a gente vai marcar, a gente vai ter essa oportunidade de falar sobre isso. Porque Importante. testemunha que não Vou te falta, né? entrevistar, então. Eu vou ter que fazer um livro para escrever. Meninas, eu quero presenteá-las. Nós estamos aqui com alguns patrocinadores que estão com a gente, patrocinando esse projeto. Legal. E a Livraria Cantares mandou um presente maravilhoso. Eu quero ver, pode abrir. Pode abrir? Pode abrir que eu quero ver. Eu sou das que rasgam. E aproveitando a oportunidade, quero agradecer a todos que estão aqui nesse projeto. Não tenho. Não tem? Não tenho. Queria agradecer Obrigada. cada um que está Cantares. aqui conosco, né? Como patrocinadoras. Esse cabelo maravilhoso aqui Arrasou. foi da Micaela. Micaela também está com a Arrasou, gente. Micaela. Tem a Rafa, tem a Adriana, tem tanta gente bacana aqui. Tem a Ju, que vai estar aqui com a gente também, que é a pastora Juliana. Não pôde vir agora, mas ela vai vir depois. E meninas, do fundo do meu coração, é um papo que a gente ficaria horas e horas e com horas certeza. Falar conversando. de Deus. Falar de Deus é inesgotável, é uma fonte inesgotável. Como a gente não tem mais tempo, né? Eu queria finalizar esse momento com um louvor para a gente fechar esse podcast, que para mim foi assim muito edificante de ver que nós somos seres humanos, estamos propensos a dores, mas que nós temos um caminho, nós temos o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, que através dele nós podemos nos achegar ao Pai e receber do Pai a vida abundante, né? Então eu quero fechar isso aqui com um louvor. Vocês vão cantar um louvor de agradecimento e eu espero encontrar vocês mais próximos. Esse louvor, a gente estava antes, né, de começar cantando aqui vários louvores, virou vigília. E a gente cantou um pedacinho, né, do Aquilo que Parecia Impossível, Sou um Milagre, Estou Aqui. Então, Somos um milagre. somos um milagre e Deus quer fazer de você também um grande milagre. Amém. Então, agradeço também, né, a Augusta Robson. Com certeza. Obrigada por essa pelo convite oportunidade. É cumprimento de promessa. Tamo junto. Amém. Cumprimento de promessa, Amém. tanto para mim quanto para você, verdade. quanto para quem é Amém. Deus Verdade. cumprindo promessas, né? Glória a Toda Deus. honra, E toda toda glória seja seja dada a Deus. E já fica o convite, você que é empresário, vem patrocinar, caso Isso aí. vem que é Aqui com a sucesso. E antes de finalizar, também quero deixar para você que nós teremos muitos assuntos aqui, assuntos que são rotineiros. Arrasou. Né? A gente não vai falar de teologia, o nosso assunto aqui é prático, é o dia a dia. Então fica com a gente, porque vai ter muita novidade, vai ter muito assunto pra gente conversar. E eu espero que vocês voltem mais uma vez. Amém. Então, meninas, eu amo vocês. Também. E vamos terminar com esse louvor? Vamos. Vocês aí. Início. Começa? Não, Não, só cor. só sei. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Toda honra e toda glória. Amém, Jesus. Aleluia.